Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um TV Esportes, que hoje começa falando de futebol americano. Mau tempo prejudicou a segunda rodada do Regional Pampa da Superliga Brasileira. A bola oval voou em apenas um jogo, envolvendo times gaúchos. E o final não foi feliz lá na região central do estado. Na tarde de sábado, Santa Maria Solders sofreu a primeira derrota no campeonato ao ser surpreendido pelo Estepos de Santa Catarina. 7-6 foi o resultado no estádio dos Eucaliptos. O duelo foi prejudicado pelas más condições climáticas. No primeiro período, caiu tanta água que o confronto esteve paralisado por cerca de 15 minutos. Quando a partida foi retomada, as condições do campo estavam ainda piores. E aí, ninguém quis arriscar, sobretudo com jogadas aéreas. Tanto que a primeira etapa terminou com um pouco comum 0-0 no placar. Após o intervalo, os soldados saltaram para a frente do marcador quando o quarterback Maurício Faé fez um passe preciso para o wide receivers Nicolas Pipi. Só que o time da casa desperdiçou o ponto extra, um pontinho que faria muita falta mais tarde. No quarto período, a equipe catarinense também conseguiu um touchdown, mas não perdeu o extra point. E com isso comemorou a vitória. Há 2 anos que o Solders não perdia nos seus domínios. Para o Estepos, chegou ao fim um longo jejum de 11 anos sem triunfo sobre o opositor gaúcho. Mas a vantagem do Exército Verde e Preto ainda é grande no confronto direto. São 6 sucessos contra 2 do clube do estado vizinho. Já o embate entre os gaúchos, Bravos e Juventude, previsto para a tarde de ontem na Arena Canadá, em Viamão, foi adiado por conta do mau tempo. Porto Alegre cedia a partir da próxima sexta-feira a 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Pádel. Para saber mais sobre a competição, nós vamos conversar com Maria Beatriz Borsa, diretora de Relações Institucionais da Confederação Brasileira de Pádel. Boa tarde, Maria Beatriz. Seja bem-vinda à TV Esportes. Obrigada. Como é que vai ser essa 4ª etapa? Então, a 4ª etapa ela começa na sexta-feira, a etapa do Campeonato Brasileiro. Concomitantemente ao Campeonato Brasileiro, a gente realiza 2 etapas do circuito profissional, que é o Cupra FIP Tour. Então, essas etapas, o masculino já começa na quarta-feira à noite, ali na Sociedade Libanesa, no Rogerinho Padel Indoor, e o feminino já começa na sexta, porque não tem qualify. O Campeonato Brasileiro, aqui em Porto Alegre e região metropolitana, ele vai ter cerca de 450 duplas, e vai ser jogado em Porto Alegre, em Canoas e em Gravataí, em todas as categorias que a gente tem. E vale ressaltar assim, que a nossa categoria de menores tem 148 duplas inscritas, começando na sub-10 e terminando na sub-18. E vamos ter feminino e masculino de ambos em todas as categorias. Sub-10 feminino e masculino, sub-12 feminino e masculino, sub-14 feminino e masculino, sub-16 e sub-18 feminino e masculino. Nossa. Também vão contar pontos para o ranking mundial essas etapas. Então, a gente tem vários atletas de fora do Brasil, da Argentina, do Chile e do Uruguai. Essa é a 4ª etapa, onde foram as outras 3 anteriores. As etapas anteriores foram jogadas em Rio Grande, em fevereiro, em Curitiba, em abril, e em Balneário Camboriú, em junho. E como é que está o pádel aqui no Rio Grande do Sul, em nível de Brasil, no caso? Os nossos atletas menores são bastante bem distribuídos assim, em relação à seleção brasileira. Alguns são do Paraná, outros do Santa Catarina e outros do Rio Grande do Sul. O esporte é mais desenvolvido no sul do Brasil, mas já está estourando em outros estados. A gente já tem federações constituídas em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul, nos 3 estados do Sul e na Bahia. Nós estávamos conversando em off aqui, tu me dissesse que tu ainda disputa, né? Tu ainda pratica pádel, semana, né? Mas tu vai disputar agora essa etapa? Vou. E como é que tu consegue conciliar as duas coisas, atleta e diretora? Eu sou mais diretora do que atleta, né? Atleta só de vez em quando. Vai disputar em duplas? Em duplas. Pádel é só jogado em duplas. Todos em duplas. Todos em duplas. E o nosso campeonato ele tem diversas categorias, tem as categorias livres, as categorias sêniores e as categorias menores. As categorias sêniores são disputadas de 35 até 55, em categorias A, B e C, dependendo da proficiência do atleta. Quem é a tua dupla? A minha dupla é a Caroline, de Cruz Alta. E me diz uma coisa, vai ter uma transmissão de algum serviço de streaming? Como é que Sim, funciona? no profissional vai ter transmissão através do canal da FIP. Alguns jogos a gente vai transmitir através do canal da Cobrapa.
E no clube dos menores, alguns clubes têm transmissão própria através do YouTube dos clubes, e a gente vai divulgar nas redes sociais da Cobrapa, e também no canal da Cobrapa alguns jogos a gente vai conseguir transmitir. E como é que funciona o ranking do pádel aqui? Então, o ranking brasileiro profissional, ele é dado pela posição dos atletas no ranking da FIP, então, que é a Federação Internacional de Pádel. Os atletas que jogam, então, o circuito mundial. O ranking de menores brasileiro, ele é composto pela pontuação dos atletas que eles obtêm nos campeonatos brasileiros, nos campeonatos estaduais que eles jogam, nas ligas e circuitos federados e nos torneios de clube. Cada um deles tem um número determinado de pontos no regulamento. Claro, o Campeonato Brasileiro é o que dá mais pontos, e a pontuação deles é composta por esses tipos de torneios. Maria Beatriz, o pádel é um pouquinho diferente, é um misto de tênis, mas com alguma coisa diferente. E a raquete também é diferente. Sim, conta para nós essas diferenças. A raquete, a quadra é bem menor, a quadra de pádel tem 20 metros de comprimento por 10 de largura. Ela é circulada por paredes de vidro e grades. A bola pode quicar no chão e pegar no vidro e o jogo continua. E a raquete ela é bem menor do que a raquete de tênis. Ela é uma raquete com o meio, ele é de borracha de EVA, às vezes. E a face pode ser de fibra de carbono, pode ser de fibra de vidro, pode ser só de resina. E ela tem a espessura de 30, a espessura normal da raquete é até 38 milímetros. Quais são os atletas mais jovens que vão participar deste? Os atletas mais jovens que vão participar são as meninas sub-10 e os meninos têm entre 8 e 10 anos completos. São os mais jovens que a gente vai ter. E temos atletas de mais de 60 anos competindo na 55. Era isso que eu ia perguntar, mas 60 anos. E me diz uma coisa, como é que funciona toda essa logística com essas faixas etárias tão distantes? A gente procura dividir os clubes por faixa etária, então a gente tem um clube preferencial para os jogos dos menores, que vai ser em Canoas, no 10 Pádel, pela grande quantidade de duplas que a gente tem. A gente precisa de um local que tenha mais quadras, então a gente escolheu o 10 Pádel, que tem 4 quadras, e lá vão ser jogados todos os jogos do circuito FIP Promises, que é o sub-14, 16 e 18, jogos de sub-10 e de sub-12, para a gente poder fazer lá. E as outras categorias a gente procura colocar as categorias que jogam próximas. A gente tem muitos atletas que jogam sênior e jogam livre, então a gente acaba botando essas categorias em clubes mais próximos. Então, o polo das categorias masculinas vai ser em Gravataí, no Radar Esportes, no Paladino Tênis Clube e no Air Padel. E em Canoas vamos ter mais ainda no Batata Padel, em Porto Alegre no Shark Padel, que é ali na frente do aeroporto. E as categorias profissionais e algumas categorias sêniores vão ser jogadas no Rogerinho Padel Indoor, que é dentro da Sociedade Libanesa. E atletas de fora do Brasil, é só daqui da América do Sul ou pode vir americano? Pode vir. Em algumas outras etapas, nós já tivemos atletas da Espanha, da França, do Japão e da Grécia e da Itália. Mas nessa etapa a gente tem mais jogadores argentinos, chilenos e paraguaios. Bom, aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul. E uruguaios também. Aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul, o pádel está forte. Sim. Mas onde é o país do pádel? O país do pádel são dois. É a Espanha e a Argentina, são as duas potências do pádel. A Espanha, em número de atletas e na qualidade de atletas, ela é muito superior a praticamente todos os outros. E a Argentina é a segunda potência, com jogadores excelentes também. Número 1 do ranking mundial, junto com o espanhol, que é o parceiro. E são os países que despontam. No feminino, a Espanha é bastante superior a todos os outros países. E no masculino, a Espanha e a Argentina são os que despontam. Bom, eu conversei aqui com Maria Beatriz Borsa, diretora da Confederação Brasileira de Pádel e atleta também de pádel. Maria Beatriz, muito obrigado pela tua entrevista e sucesso no pádel. Obrigado. E o assunto agora é futsal. Passo Fundo aumenta a vantagem na liderança do Gauchão Série A após os jogos do fim de semana. Com mais uma boa atuação diante dessa torcida, o Passo Fundo superou a AEF de Entre Juiz por 4-2 e continua firme e forte na liderança da Série A. O estadual promovido pela Liga Gaúcha de Futsal, Pedrinho, Marcelinho e Bruno, com 2 gols, marcaram para o time da casa. Na classificação, o Passo Fundo chegou aos 22 pontos em 8 jogos. E melhor ainda, abriu uma vantagem de 4 pontos para o seu perseguidor mais próximo, o ACE Filtradores,
que não foi feliz na visita à Horizontina. O clube de Bom Princípio, que faz uma ótima campanha na temporada de estreia na Elite, cometeu muitos erros defensivos no ginásio Ed Stowe e voltou para casa com um revés por 4-2. A gente também destaca o triunfo da CBF no único duelo disputado no domingo, 3-1 sobre o Lokomotiv, em Palmeira das Missões. Felipe Ritter, Juninho e Barbosinha fizeram os gols da Laranja, que é 7ª na tabela com 12 pontos. Richard apontou o solitário tento do Loco, o antepenúltimo classificado entre os 19 participantes da competição. Equipes gaúchas conquistam bronze no Campeonato Mundial de Clubes de Punhobol disputado na Áustria. A competição encerrou no domingo com a disputa das posições finais entre os 4 melhores clubes no masculino e no feminino. O Mundial foi disputado na cidade austríaca de Vecklabruck. Entre os homens, a Sociedade Ginástica de Porto Alegre garantiu a medalha de bronze, mesmo o resultado do ano passado. Os gaúchos superaram os suíços do Eagletingen por 3-0, parciais de 11-6, 11-9 e 11-9, garantindo mais um pódio no torneio. Em todas as 6 edições do torneio, o Ginástica ficou entre os 3 melhores colocados. Quem também repetiu o resultado do ano passado foi a Sojipa. As meninas da equipe de Porto Alegre vão voltar com a medalha de bronze na bagagem. Na decisão pelo 3º lugar, as gaúchas enfrentaram o Kollensteingen, da Suíça. A partida começou equilibrada. Após vencer o primeiro set por 11-9, as sojipanas foram superadas no segundo também por 11-9. Depois disso, deu Sojipa, com superioridade de 11-9 e 11-7, fechando a partida em 3-1. Skatista gaúcha fica em 2º lugar na etapa de Curitiba do STU Nacional. As finais da etapa paranaense do Circuito Brasileiro de Skate Profissional aconteceram no Centro Nacional de Treinamento de Skateboarding, no Complexo Esportivo Tarumã, em Curitiba. Mais de 3.000 pessoas acompanharam a competição. 6 atletas disputaram as finais no street feminino. A carioca Duda Ribeiro, de 15 anos, foi a campeã da etapa, com uma nota de 78,55. A canoense Maria Lúcia, também com 15 anos, ficou com a 2ª posição, com uma nota de 75,43. O pódio foi completado com a paulista Isabeli Ávila, na 3ª colocação. Isabeli, de 20 anos, foi campeã geral do Street do STU Nacional de 2024. A disputa do parque também teve presença de uma skatista gaúcha nas finais. Natural de Campo Bom, Sofia Godoy terminou o dia na 5ª colocação. A próxima etapa do STU Nacional será de 29 a 31 de agosto, com local ainda a ser definido. E nós vamos ficando por aqui. TV Esportes volta amanhã ao vivo, ao 12h15. Boa tarde.